Estamos de volta com o Melhor da Tarde e eu quero mandar assim, olha, um abraço com muito carinho para o seu Luiz Padeiro. Olha, obrigada pela audiência, obrigada mesmo pelo carinho, também para a dona Ondina Vanoli. Olha, dona Ondina, um beijo para a senhora. Nós estamos aí, como eu falei, com o doutor Juliano. Boa tarde, doutor Juliano, tudo bem? Boa tarde, sempre um prazer participar do programa. Olha, é um prazer recebê-lo sempre. O senhor faz falta aqui quando não vem, viu, doutor? Não, mas eu sempre vou estar presente, só para fazer o convite. Mas antes de conversarmos aqui com o senhor, eu gostaria, não sei se tem condições, eu gostaria de conversar com o nosso amigo, o Fábio, que eu chamo carinhosamente de professor, porque afinal, ele sempre vem ensinar como decorar um bolo. Oi, tudo bem, amigo? Como é que está? Boa tarde, dona Sueli. Tudo ótimo. Hoje, então, o Felizardo vai ganhar um bolo de aniversário de 2 andares. Na decoração para a menina. Fábio, hoje um bolo de 2 andares para o aniversário de menina. Um bolo bem caprichado, bem lindo, já já. Ah, então tá. Você quer ganhar esse bolo? Sabe o que você faz? Você liga no 3249-9100 e diga: eu quero ganhar um bolo para aniversário de menina lá do Santo Bulli. Gente, os bolos lá são deliciosos. E agora sim, vamos conversar aqui com o doutor Juliano. É o doutor Juliano que é oncologista, inclusive que tem livros, né, doutor Juliano? O senhor lançou um livro, né, sobre a oncologia, é isso? Isso, a gente participa do Grupo Brasileiro de Pesquisa para o Câncer de Mama e a gente faz algumas colaborações com outros médicos de várias partes do país para escrever alguns capítulos ou livros vinculados ao tópico que é o câncer de mama. E também para facilitar a leitura com perguntas e respostas para os pacientes entenderem melhor essa doença que infelizmente atinge toda a população mundial. Verdade, doutor. Mas vamos primeiro falar, doutor Juliano, nós temos uma ótima notícia para diagnóstico de câncer de pulmão também, né? Fala para o nosso público de casa, porque realmente é algo novo, né? Isso, o que é a grande novidade é com relação aos pacientes que já têm o diagnóstico de câncer de pulmão, o tipo mais comum, que se chama não pequenas células. A gente, até um tempo atrás, precisaria fazer o teste do bloco do tumor, fazer uma biópsia desse paciente. Tinha que submeter uma cirurgia. Uma anestesia, um procedimento invasivo. E agora a gente tem como fazer um teste para identificar se tem uma mutação, que é uma proteína que se chama IGFR, pelo sangue. Ou seja, a gente não precisa mais fazer uma nova intervenção. Olha e a gente consegue coletar, o que a gente chama de biópsia líquida, nada mais é do que uma coleta de sangue, e identificar as células circulantes se tem essa mutação ou não. E isso muda completamente o tratamento. O paciente que tem essa mutação, que a gente consegue identificar pelo sangue, o tratamento dele ou dessa paciente para o câncer de pulmão é com base em comprimidos e não em quimioterapia. Meu Deus, isso é realmente uma inovação. Isso é no Brasil uma inovação, já existe há muito tempo em outros países, doutor, ou realmente é uma inovação no mundo? Isso, o que é interessante é que quando a gente tem lançamentos de novas tecnologias para a área da saúde, o Brasil consegue chegar até um pouco rápido a esses resultados. Então, na verdade, é uma tecnologia que surgiu o ano passado e que rapidamente se instituiu em vários países e, felizmente, o Brasil conseguiu participar desse programa. Então, em todas as regiões brasileiras, tem como fazer essa coleta num laboratório, coleta de sangue, a gente encaminha para um laboratório central e faz as análises e a gente tem o resultado em torno de 10 dias. Isso é muito bom, né, doutor? É excelente, porque, na verdade, a gente está falando de inovação para a área da saúde, a gente está falando não só muito de mais ciência, rápido também. Rapidez, menos intervenção. É diferente de eu fazer uma coleta de sangue num paciente e eu fazer uma nova biópsia, uma nova anestesia. Tem que internar e tudo, tem muito mais custo para o Estado, para o município, para a pessoa, né, doutor? Com certeza, e o resultado é eu mais evitar eficiente que até. o paciente faça quimioterapia e trate esses pacientes que são identificados com essa mutação do IGFR com base em comprimido. Olha só, mas também nós temos muitas novidades nas novas medicações. Então vamos falar dessas novas medicações, doutor. Isso, eu acho que o grande destaque que ocorreu em 2016 e que se mantém agora em 2017 é com relação à imunoterapia. A imunoterapia é uma nova tecnologia também no tratamento do câncer, em que a gente aplica um remédio, que é um anticorpo, habitualmente a cada 2 semanas, a cada 3 ou cada 4 semanas, e esse remédio estimula o nosso sistema imunológico, os nossos glóbulos brancos, a ficarem mais inteligentes na identificação de células que não são
Olha, que boas para o organismo. interessante. Ou seja, Ele combate? Isso, eu aplicando essa medicação, eu consigo fazer o meu próprio sistema imunológico destruir o câncer. Isso se chama imunoterapia. Olha. E a gente tem isso já confirmado, que os resultados são superiores à quimioterapia para o câncer de pele tipo melanoma e o câncer de pulmão, que não respondeu ao primeiro esquema de quimioterapia. Mas a evolução na área da saúde, da ciência, a gente está já estudando para o câncer de mama, do tipo mais agressivo, que é o triplo negativo, câncer de pulmão, câncer de bexiga, linfoma e rim. Ou seja, a gente está ampliando, já que a gente já conseguiu identificar que ele responde melhor para o tipo melanoma e para quem não funcionou com o primeiro esquema de quimioterapia, a gente está identificando outros tipos de tumores que podem ter um resultado tão bom ou superior à quimioterapia e, o que é mais importante, com uma baixa toxicidade quando comparado ao esquema clássico. Então, a gente está aumentando o nosso arsenal de tratamento com uma droga inteligente, que é o melhor o próprio organismo da pessoa. A imunidade fica fortalecida para destruir essas células cancerígenas. É diferente do esquema de quimioterapia, que é uma medicação que eu destruo todas as células. A sadia e a doente, né? Essa eu vou melhorar o meu corpo para destruir o câncer. Acho que isso é fantástico, né, doutor? Eu, sinceramente, mesmo a gente tendo toda essa evolução, eu não imaginaria que nesses últimos anos de 2015... A medicina se avançasse tanto. Avançasse tanto, e eu estaria hoje discutindo com relação à imunoterapia para câncer de mama, bexiga, pulmão, melanoma, algo que é melhorar o corpo da pessoa para o próprio corpo destruir o câncer. Doutor, entre os seus pacientes, alguns desses que usaram então essa nova medicação, houve uma melhora, houve uma cura, doutor? A gente viu os melhores resultados com o câncer de pele tipo melanoma e o câncer de pulmão, do tipo não pequenas células. Então, a gente tem pacientes há cerca de 1 ano e meio recebendo o remédio, pacientes que não tinham tido sucesso no tratamento com quimioterapia e teve pacientes que desapareceram do tumor. Como é uma medicação muito nova e a gente está utilizando há cerca de 1 ano e meio, a gente ainda fica receoso com relação a falar a respeito de cura. Mas tem pacientes que que desapareceram o tumor de uma forma que a gente não vê com a quimioterapia. Então, a gente está muito esperançoso. Imagina. E talvez daqui a 6 meses, 1 ano, a gente possa estar taxando alguns pacientes como curativos e também a gente vai melhorando a nossa curva de aprendizado também, identificando quais os pacientes que vão ter uma melhor resposta com o próprio sistema imunológico. E custo, doutor, dessa nova medicação? Isso. Para os medicamentos, os imunoterápicos, o paciente não tem nenhum custo quando está participando dos protocolos. Desses protocolos. Esse é um projeto daqui da nossa região, vamos dizer assim? Isso, na verdade, é um projeto mundial. Mundial. Então, ocorre em vários países do mundo o mesmo projeto. Então, nenhum paciente vai ter custo com relação a esse tratamento. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor, antes de o senhor concluir até. Claro. Mas esses pacientes são escolhidos pelo senhor, pela sua equipe, ou uma pessoa que está com uma doença, um câncer de pele, e é tratado por outro médico e quer fazer esse tratamento? Pode fazer? Pode, qualquer paciente pode entrar em contato. Eu vou dar até um exemplo agora que eu recebi um contato hoje de manhã de uma médica, uma colega de Belo Horizonte, certo, que tem uma paciente jovem com 29 anos com câncer de mama, do tipo mais agressivo, que é o triplo negativo. Certo. Ela entrou em contato para saber se tinha algum protocolo de imunoterapia. A gente tem o protocolo. Conversei com essa paciente hoje de manhã e a gente viu que pela logística seria mais fácil ela fazer a medicação em São Paulo do que vir a Itajaí. A gente passou um contato de um outro serviço que também trabalha com pesquisa clínica, com imunoterápico para câncer de mama em São Paulo, e ela vai tratar em São Paulo. Então, mesmo pacientes que não moram nessa área, a gente consegue direcionar para serviços mais próximos. É claro que a gente quer sempre o bem do paciente. Adoraria que ela tratasse comigo, mas eu sei que ela pegar 2 voos até chegar em Itajaí vai ser muito mais complicado para uma paciente que está doente e pegar um voo e descer em São Paulo. Para em São Paulo. Mas concluindo, para nós encerrarmos, doutor, que o senhor estava falando, eu perguntei para o senhor se tinha custo, o senhor estava comentando, então interrompi o senhor para fazer essa pergunta.
Gostaria que o senhor concluísse o que o senhor estava falando. Pela própria legislação mundial, tem uma legislação de pesquisa e a legislação brasileira, qualquer paciente que participa de um protocolo de pesquisa não tem custo nenhum, nem dos exames, nem da consulta, nem da medicação. Tudo que está vinculado ao protocolo não vai ter custo. Então, o paciente é a forma mais honesta de a gente fazer um tratamento, independente se ele tem um recurso financeiro alto, baixo, se ele tem convênio, se ele não tem, todos vão receber o mesmo tratamento. Por quê? Porque é uma ação global. Então, a gente aqui em Itajaí, em São Paulo, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, todos vão receber o mesmo característica de remédio, a mesma qualidade de atendimento, para a gente fazer padronizações mundiais, porque a gente está falando de um remédio que deve ser aprovado mundialmente. Né? Não é um remédio para uma aprovação local, é uma aprovação mundial. Olha, doutor Juliano, eu queria primeiramente parabenizá-lo. O senhor como profissional, meu Deus, o senhor é incrível, sabe? Aquela pessoa que ama o que faz, que a gente sabe que então faz bem feito, que ama, que tem bondade, que tem caridade. Esse é aqui o nosso querido amigo doutor Juliano Borges. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que o senhor abençoe muito você para estar sempre assim hoje. Eu que agradeço. Jovem médico aí. Faço assim gostaria de passar uma informativa a toda a pessoa da população aqui da região que tem o diagnóstico atualmente de câncer de mama, de câncer de bexiga. Entre em contato com a gente, porque a gente tem protocolos relacionados com o sistema imunológico para melhorar o tratamento. E mesmo se tem algum familiar que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, podem entrar em contato com a gente que a gente vai conseguir direcionar para a região mais próxima e fazer o tratamento. A pesquisa clínica é importante para participar, porque é a única forma que a gente tem de evoluir na área da medicina, na área da oncologia, e a gente tentar fugir de tratamentos tão agressivos como os esquemas de quimioterapia, e a própria pessoa vai estar recebendo um remédio com um grande potencial de uma forma mais precoce. Doutor, eu tenho um telefone que está na telinha, eu não sei se é esse telefone, ou se o senhor tem um outro telefone, até as pessoas que precisam realmente. Esse é o número do serviço aqui de Itajaí, e também pode entrar em contato através do e-mail regulatório@oncologiasc.com.br. regulatório@oncologiasc.com.br. A gente vai ter o maior prazer de ajudar a todos. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui no programa Melhor da Tarde. Eu que agradeço. Nós vamos